Sejam bem-vindos ou bem-vindas de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas atualizações, vou falar sobre séries, filmes, livros e vou mostrando algumas artes que eu fiz para vocês. Não saíram muitas artes nessas últimas semanas porque eu tenho tido alguns problemas de saúde, principalmente para desenhar, que é a firmeza da minha mão. Eu sempre tive uma mão trêmula, mas a firmeza ficou ainda pior e então eu não tava conseguindo desenhar. Mas eu tenho algumas artes, algumas coisas que eu fiz que nunca vieram pra cá e eu resolvi mostrar pra vocês. A primeira que eu queria mostrar foi essa tela com um dragãozinho dormindo e vários dragõezinhos voando no céu. Ela foi feita com tinta acrílica, fazia um bom tempo que eu já não pintava com tinta acrílica e resolvi dar mais uma chance e eu amo pintar com tinta acrílica. Eu acho que é a minha mídia favorita de fazer arte. Mas como eu disse, eu tenho tido alguns problemas de saúde e não tô podendo pintar muito com tinta acrílica, inclusive eu sinto muita falta. Agora eu vou falar um pouco sobre músicas, antes de mostrar as próximas artes. Eu sempre fui uma pessoa do pop, do rock, mas desde que eu entrei na aula de dança, que inclusive é um assunto sensível pra mim, que por causa dos meus problemas de saúde eu não tô podendo frequentar a aula de dança, mas desde que eu entrei na aula de dança, eu tenho ouvido muito K-pop. Meus grupos favoritos atualmente são o BTS, o ATEEZ e o Stray Kids. Em todas as minhas horas livres agora, eu tô ouvindo o BTS e minha missão é conhecer a maioria das músicas deles. Passei algumas semanas ouvindo o álbum do ATEEZ, o Golden Hour Part 3, de In Your Fantasy. As minhas músicas favoritas sendo In Your Fantasy e Creep, mas eu também gosto do Roar. Talvez eu seja um pouco tendenciosa por causa do Ming, sim, mas ninguém pode me julgar. Ouvi o álbum novo do Stray Kids também e eu quero muito aprender a dança de Ceremony. O meu sonho é que minha saúde porcaria me dê um tempo pra eu conseguir aprender Run BTS. Eu falei que eu estava viciada no BTS e essa música, assim, eu mesmo sem ter pegado pra estudar a coreografia, eu já consigo ver na minha cabeça exatamente quando eu ouço a música. Na data que eu tô gravando esse vídeo também, a Taylor Swift lançou um novo álbum dela. Eu escutei mais ou menos metade do álbum, ainda não tive a oportunidade de escutar todo ele. Mas eu vou dizer que da Taylor Swift, acho que nenhum álbum vai ser tão querido pra mim quanto Reputation é. Agora, de modelagem, eu fiz este dragãozinho. Eu já tinha feito um dragãozinho rosa e resolvi fazer esse um pouquinho maior. E achei que ele ficou bem melhor do que o outro. Eu achei, e todas as pessoas que viram, que ele ficou muito mais fofinho. Antigamente eu finalizava minhas peças com verniz fosco, mas agora eu tô usando verniz spray brilhante. E adorei como ficou o acabamento. Inclusive, eu já fiz dois dos meus personagens que eu já fiz um vídeo aqui no canal desenhando eles, que é o Paul, que é um sapinho muito ansioso, que vocês vão ver mais no canal. O Paul é um sapinho muito ansioso, sabe quando você fica pensando aquela situação de tipo, poxa, eu falei algo errado, eu fiz algo errado, e você fica se martirizando, ou quando você vai dormir e você lembra de algum erro que você teve há 10 anos atrás. O Paul é basicamente isso. Já o Patito é um patinho normal, como qualquer outro. E ele até foi nomeado Patito pela mãe dele. O que é esquisito se você pensar, você nomear um humano humanito. Ele é um pato muito simples, não tem nada de especial nele. E é por isso que ele passa a vida inteira lutando para ser especial. Eu criei o Patito quando eu comecei a estudar animação. E boa parte das minhas animações que eu vou fazer algum estudo, o Patito tá lá fazendo alguma coisa diferente. Ele já rolou no chão, ele já fez pirueta, ele já dançou like Jenny. A luta da vida do Patito é tentar ser especial de alguma maneira. Agora vamos falar um pouco de séries. Eu sou uma pessoa um pouquinho difícil com séries. Além de ser muito ansiosa, eu preciso de previsibilidade. Então, se tem alguma chance daquela série me decepcionar, de ela me dar muita vergonha alheia, eu nem assisto. Fora sim, eu tenho algumas séries que são altamente duvidosas, mas que eu gosto. Eu recomecei a assistir Criminal Minds do zero. Raramente, isso acontece mais com livros, mas raramente acontece de eu ter uma obsessão por uma série e só querer ver essa série. Com Criminal Minds aconteceu isso da primeira vez que eu vi. Eu só queria ver Criminal Minds. Virou a minha série de conforto. E nos últimos tempos eu tô precisando muito de conforto. Então eu resolvi reassistir essa série. Nós, garotas, que temos uma série de conforto onde nada que acontece nela é confortável. Eu ainda estou lutando pra assistir Fullmetal Alchemist Brotherhood.
ah, porque é ruim. Não, é maravilhoso. Mas eu já falei, eu tenho algum problema pra ver série que eu fico muito ansiosa. Isso já tá sendo tratado na terapia, então deixa pra lá. Essa série tá sendo bem fiel ao mangá. Eu tô relembrando, assim, porque faz algum tempinho já que eu li toda a série de mangás. E eu tô relembrando tudo o que aconteceu. Eu antecipei algumas coisas, porque eu já sabia que eu tinha lido. Eu fiquei, meu Deus, isso vai acontecer. E fiquei algumas mortes, assim. Comecei essa semana a assistir Doctor Who. Eu já tinha visto alguns episódios muito antigos. Eu gosto muito dessa coisa louca, dessa fantasia, dessa ficção científica que tem em Doctor Who. É uma série que, mesmo não tendo visto tudo, eu já gostava muito. E agora, com a oportunidade de ver uma temporada inteira, acho que eu vou gostar ainda mais. Na onda do K-pop, eu também tô assistindo o meu primeiro K-drama. É A Juíza do Inferno, tem na Disney Plus. Também é uma trama que envolve pegar criminosos, julgar criminosos, é uma juíza que vai julgar criminosos e eu estou gostando bastante. Por mais que seja bem diferente das séries que eu estou acostumada, tá sendo muito bom e eu estou adorando. Eu tinha começado a assistir Dexter também, mas eu dei uma pausa por tempo indeterminado, porque eu percebi que eu estava assistindo muita coisa pesada e eu falei, eu tô tendo problemas muito sérios de saúde e tem sido muito pesado pra mim na minha vida real, então eu quero ver algumas séries, tentar agora expandir horizontes para séries mais bobinhas, para séries mais leves. Vou colocar junto com as séries que eu estava assistindo, que eu assisti, que eu comecei, um filme que eu vi, que é Senhor dos Anéis, As Duas Torres, versão estendida. São quase 4 horas de filme. Eu fiz algumas pausas durante o filme, mas todas as horas que eu estava lá sentada assistindo, eu estava lá prestando atenção em tudo. Os livros eu li todos. Eu amei todos. O primeiro é mais lento, o primeiro é mais difícil de engatar, mas quando você engata nessa história, é muito vívido. Você vive essa história. É um livro que eu já li há alguns anos já e tem cenas específicas que estão cravadas na minha memória que eu posso reviver elas sempre que eu penso em Senhor dos Anéis. E conforme eu vi o filme, eu ia relembrando cada parte do livro. Eu nunca escondi que eu sou um tanto tendenciosa para livros de fantasia, para histórias de fantasia. Alguns pontos já mais comigo. A chance de eu gostar é muito maior. De projetos artísticos, eu também fiz as minhas primeiras peças de cerâmica. Nunca tinha mexido com cerâmica fria, apenas com biscuit. E a textura das massas é bem diferente uma da outra. A forma de você trabalhar é diferente. Eu ainda não consegui finalizar essas duas peças. Elas precisam de uma boa lixada e precisam de tinta. Mas eu achei muito interessante usar essa massa. Ainda prefiro o biscuit. Vou ser sincera, porque o biscuit tá na minha vida há muito tempo. E elas também têm um cheiro mais forte que o biscuit. Mas fora isso, eu achei muito interessante. E eu acho que eu pretendo fazer mais peças. Eu também tenho feito aos poucos esse bordado de dragão. É um bordado ponto cruz. E ele é bem chatinho de fazer, porque você tem que contar cada quadradinho, você tem que fazer cada detalhezinho. Então, por isso que ele tá, assim, metade de um dragão só. Ainda faltam as asas dele. Agora, claro, vamos falar um pouco sobre livros. Meu ritmo de leitura acabou diminuindo um bom tanto, mas eu li alguns livros. Infelizmente, a maioria deles foi mais ou menos, de tipo, não foi ruim. Alguns foram, mas a maioria não foi ruim, mas também não foi aquele tipo de livro, nossa, amei, vou ficar falando, vou recomendar pra todo mundo. Só foi mais ou menos. Alguns que se destacaram foi Divinos Rivais. A gente vai acompanhar nossos protagonistas vivendo num mundo onde tá tendo uma guerra entre deuses. É um livro que vai se basear muito em comunicação com cartas sobre 2 jornalistas. Você vai descobrindo mais com eles o porquê que tá acontecendo essa guerra, quais são os deuses que estão lutando, por que eles estão lutando. E é um livro que ficou bastante na minha mente. Se eu penso nesse livro, vem algumas cenas específicas, principalmente umas cenas mais do meio pro final, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, é claro, porque é um livro que vale muito a pena ser conhecido. Pelo menos nesse primeiro livro, tem seus elementos fantásticos, mas é mais focado nos personagens, tanto na história de amor deles, quanto na história da familiares deles. É um livro que você pega assim e você não consegue parar de ler, então eu recomendo muito. E é um dos livros que mais se destacou pra mim nos últimos tempos. Dungeons e Drama. Vocês acreditam que eu amei um livro de romance?
tenho nada contra romance, nem livro de romance, nem nada do tipo. Eles só geralmente não funcionam muito pra mim. Eu gosto muito mais do romance sendo um subplot, algo que tá ali, mas não é só isso, sabe? Eu preciso ter algo a mais, um toque de fantasia, um mistério, seja até um terror, alguma coisa a mais. Mas eu li Dungeons e Drama e eu gostei muito desse. Talvez porque tenha um pouco do elemento fantástico, não que seja um livro que tenha fantasia, mas do Dungeons and Dragons. Os elementos de RPG, assim, que eu comecei a ficar familiarizada esse ano também. Um livro bem jovem, bem leve, assim, sem muitas problemáticas. É um livro bem jovem, bem leve. Eu acho que era exatamente isso que eu tava precisando naquele momento e por isso eu adorei tanto. Eu estou lendo no momento O Ceifador. É uma história no mundo distópico, não sei se dá pra falar distópico ou utópico, mas onde a humanidade já superou a morte e algumas pessoas são escolhidas para serem ceifadores. Eu já passei um pouco da metade do livro e agora tem novas coisas se desenrolando. Os nossos protagonistas vão serem aprendizes de ceifadores, de um certo ceifador que escolhe eles. E o que se desenrola eu não posso falar muito, porque isso que eu posso falar é que tem sido muito interessante acompanhar não só esses dois personagens, mas ver todo esse mundo, toda essa política, tudo que tá causando essas pessoas terem que ser escolhidas para serem ceifadores, o que a humanidade reage em vista desses ceifadores. Essa humanidade que superou a fome, a guerra, a miséria, a morte. Essas duas pessoas que são escolhidas como aprendizes de ceifadores que não querem ser, encarando esse mundo, essa politicagem deles, encarando alguns ceifadores que não são pessoas boas. Então eu tô gostando bastante da experiência dessa história. Eu não era uma pessoa de mangá, mas eu falei, Fullmetal Alchemist me mudou e agora eu estou lendo 3 séries de mangá. Tô no volume 9 já dessa aqui, eu tô gostando bastante. Tô gostando agora do desenvolvimento que tá tendo. Eu tô ficando cada vez mais curiosa sobre o que vai acontecer. No volume 4 de Ataque dos Titãs. E tô muito curiosa sobre o que vai acontecer, como que vai desenrolar tudo isso. Inclusive, não quero spoilers, mas eu quero saber de vocês. São boas essas séries? Outra que tá entrando no hall dos favoritos. Não mais que Fullmetal Alchemist, porque essa série, pra mim, é perfeita e tem todo o meu coração. Mas tá entrando no hall dos favoritos é Demon Slayer. Algo nessa série me pegou tanto que quando eu pego pra ler, sem descanso nenhum, eu devoro um volume inteiro. Assim, meus últimos projetos aqui pra mostrar no vídeo de hoje é esse coelhinho. Não tá perfeito, mas eu segui exatamente a receita que eu peguei. Pra quem não sabe, quando você faz crochê, tricô, você segue tipo uma receita que fala os pontos, as carreiras, tudo que você tem que fazer. E eu segui uma receita que eu encontrei no YouTube e eu não gostei exatamente de alguns detalhes, assim, de como ele ficou. Mas ele ainda é fofinho e eu adoro ele. E eu tinha abandonado o tricô faz um bom tempo e depois de, acho que mais de um ano, eu resolvi fazer um projeto de tricô. Eu não vou colocar na minha cabeça agora, vai bagunçar meu cabelo, mas é uma boina. No caso, eu fiz a receita certinho também, mas eu tive que fazer alguns ajustes, porque aparentemente a minha cabeça é muito pequena e parecia uma criança usando alguma coisa de adulto. E essas foram as atualizações, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, deixe o seu like pra apoiar meu canal, que vai ser muito importante pra mim. Vocês gostam de vídeos assim? Querem que eu traga mais? O que vocês querem ver por aqui? Deixe nos comentários que eu vou adorar ler e responder vocês. É isso, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!